A paz do Senhor, igreja. Sou grato a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra na tua vida. Antes de iniciarmos a leitura, eu quero te convidar, você que ainda não se inscreveu nos nossos canais, tanto do YouTube como do Facebook, eu quero te convidar, por favor, você se inscreva. Nós vamos colocar no comentário então o link, você pode depois entrar por ali, tanto na página do YouTube como do Facebook. Do YouTube principalmente porque, irmãos, porque nós precisamos então de 1000 inscritos. Todo mundo já conhece o nosso apelo então, e eu te peço para que você então faça parte e que você nos ajude nesse projeto. Bom, falando um pouco da palavra do Senhor então, que é o que nós estamos tentando, eu quero te convidar o seguinte: abre a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e no versículo 7 até o versículo 12. Um texto bem conhecido da igreja. Acredito que todos já ouviram alguma vez durante a sua caminhada falar a respeito desse jovem de Eutico, que vivia então em Trode. Eu quero te convidar, você que já abriu a tua Bíblia, vamos fazer leitura. No versículo 7 diz assim, que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Então a palavra de Deus ela começa nos falando aqui no versículo 7 que Paulo então ele se reúne com a igreja no primeiro dia da semana, que era então no domingo. A palavra de Deus está nos dizendo o quê? Eles se reuniram todos para partir o pão. É interessante nós frisarmos e deixarmos bem claro que antigamente as ministrações, quando existia a passagem então de um dos apóstolos ou de alguém que falava a respeito da palavra de Deus, sempre era algo que levava muitas horas. E o episódio que acontece aqui está relatando isso aí. Note que, diferente da atualidade de hoje, da qual nós temos então acesso à tecnologia, por um exemplo, você está ouvindo essa ministração agora, quem sabe eu estou falando agora, e você vai ler assistir ela em um dia, 2, um mês depois, um ano. Sabe-se lá quando que você vai estar assistindo a mensagem que eu estou gravando agora. Mas o que acontece? Naquela época não existia a tecnologia e as oportunidades para ouvir falar a respeito do Senhor, quando era a revelação, que é o que está acontecendo aqui no Novo Testamento, ou seja, são palavras diferentes daquilo que eles já tinham registrados no Pentateuco ou na Bíblia da época, ou que eles tinham até o momento, porque eles tinham isso tudo de uma forma bastante fragmentada, mas as Escrituras elas estavam lá. Nem todos tinham acesso, mas quem tinha acesso então à palavra tinha o que existia do Antigo Testamento. Então o que acontece aqui? Como experiência, o que estava acontecendo com Paulo? Paulo então ele chega até um local onde a igreja se reúne para recebê-lo, e a igreja ela fica prestando atenção no que Paulo está ministrando. Porque a mensagem de Paulo, eles entendiam que ele, como um apóstolo que estava então apresentando a mensagem, era algo que vinha da parte do Senhor. E por vir da parte do Senhor, deveriam então dar o máximo de atenção e aprender tudo o que podiam. Lembre que naquela época não existia, o que Paulo estava anunciando aqui, não existia escrito em lugar algum. Ou seja, eles tinham que ouvir a mensagem e entender o que estava sendo ensinado naquele momento. E essa é uma coisa muito interessante, da qual nós, que somos crentes, deveríamos ter então um pouco da atitude do que essas pessoas tinham então. Pela falta, pela escassez de oportunidade da qual eles tinham naquela época, eles precisavam dar todo ouvidos àquilo que estava sendo entregue da parte do Senhor.
Primeiro porque existia então a necessidade de aprender, mas na segunda situação também porque precisavam olhar atentamente o que estava sendo dito para ver se não contradizia de alguma forma aquilo da qual eles já conheciam da palavra. Então existia um zelo muito grande pela palavra de Deus. E o que nos diz aqui então? Que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Então Paulo estava ministrando ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, ou seja, Paulo pretendia sair daquela cidade, afinal ele chega naquela cidade, ele reúne a igreja e ele ministra a palavra de Deus, e geralmente as pessoas que estavam levando ali então a mensagem, elas ficavam 1, 2 dias em uma cidade e partiam para o outro lugar, porque existia um mandamento, existia uma necessidade então de falar cada vez mais do amor de Cristo e das coisas de Cristo. Então Paulo estava cumprindo o quê? Ele chegou e ele estava ensinando aquele povo. Mas após partir o pão, ou seja, eles partiriam o pão e no próximo dia Paulo então sairia daquela cidade e iria para outra cidade ministrar a palavra. Então aqui o que nos diz? Que pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Então o que acontece? Existem alguns relatos que dizem que Paulo aproximadamente ele começou então o discurso dele muito cedo. Vamos chutar que Paulo tivesse começado a ministração da palavra, ou seja, o culto, a revelação da palavra, por um exemplo, às 3 horas da tarde. E esse evento aqui já se acontece à meia-noite, então você para analisar. São quantas horas aí? Ouvindo Paulo falar, ensinando. Por quê? Porque o conteúdo que ele tinha era muito grande a respeito de tudo aquilo que o Senhor o havia revelado. As experiências que Paulo tinha, os conselhos que ele tinha para aquele povo, era muita coisa para você entregar em, quem sabe, 20, 30 minutos, que é o que geralmente nós conversamos. Então o que acontece? Paulo ele precisa usar todo o tempo que ele tem, olha que desgastante, e como desgastante eu digo o fato do quanto de tempo que ele precisava dedicar e do compromisso dele em ministrar uma palavra tão longa à luz daquilo que o Senhor então o revelava. Olha o tamanho do compromisso que esse homem tinha nas costas dele. Mas, ou seja, Paulo ele foi levantado, ele foi chamado como apóstolo porque o Senhor o escolheu e o capacitou para isso. Durante toda a caminhada dele, o Senhor vinha preparando e trabalhando ele para isso. Mas, de contrapartida, existia um povo inteirinho reunido dentro de um lugar. A Bíblia diz o quê? Que eles estavam no 3º piso de um prédio. E lá ele estava ensinando. E ele estava ensinando, e ele estava falando, e o texto era cumprido. E existia o quê? Só para reforçar a necessidade dele contar todo o conteúdo que ele tinha. Paulo não voltaria provavelmente àquele lugar. Provavelmente a única oportunidade que ele tinha de trazer a mensagem para esse povo aqui, até então, seria nesse dia. Então Paulo já se prepara, ou seja, ele já tinha o compromisso no próximo dia para ir para outro lugar. Então ele estende a ministração dele. E a palavra diz o quê? No versículo 8, tá? Que havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar, e quando o levantaram, estava morto. O X da questão e o porquê do Senhor ter me tocado a ministrar essa palavra, ele vem tratar exatamente do que esse rapaz estava passando. Às vezes, nós vamos a um culto e nós começamos a buscar, de certa forma, aquilo que melhor nos agrada. Muitas pessoas que ainda não ouviram a palavra, e principalmente aquele que está começando na fé, muitas vezes a primeira coisa que nos atrai é, quem sabe, o louvor. Há outras pessoas, para alguns lugares onde existe, como é que eu posso explicar o fato das pessoas dançando, entendeu? Para muitos o que chama a atenção é então a dança. Outras pessoas vão até a igreja, por quê? Porque conhecem alguém que está indo na igreja e que a convidou. Outras pessoas vão porque gostam
dos louvores, como eu estava dizendo antes. Existem várias maneiras e vários atrativos que muitas vezes nos convidam para ir até a igreja. E nem sempre é a palavra, porque a palavra é, principalmente para quem está começando na fé, ela causa o mesmo propósito que aconteceu com esse rapaz aqui. Nós ainda não temos aquele ouvido afinado e aquele temor do Senhor para então darmos o crédito que a palavra ela merece. Mas onde que eu quero chegar? Eu quero chegar que muitas vezes nós nos aproximamos da casa do Senhor buscando então outras coisas que não o Senhor. Nós batemos em todas as lives que a gente faz, todas as ministrações que a gente grava, a gente sempre bate muito forte em cima disso. Do propósito da qual nós estamos indo e nos achegando a Deus. Ou então, do que tem nos levado até a casa de Deus. Porque nós entendemos o quê? Que a palavra de Deus, ela nos ordena a congregar. Nós precisamos ir até o templo, ouvir a palavra do Senhor. Isso é congregar. É Paulo que nos ensina a respeito disso. Inspirado pelo Espírito Santo. Então ele nos indica que nós estejamos dentro dos templos. Que nós busquemos a palavra dele ali. Mas muitas pessoas vão, às vezes, com o propósito errado. Às vezes a gente vai porque os louvores são lindos, os louvores tocam com a gente, eles mexem com o nosso lado sentimental, eles mudam. Muitas vezes aquilo que a gente passou um dia inteiro passando por dificuldade, eles vão lá e a gente consegue se sentir um pouco mais aliviados. E isso é bom. Mas esse não é o carro-chefe de um culto. Na última live nós conversamos um monte a respeito disso. Hoje eu quero chegar aonde? Na experiência que esse jovem teve. É muito importante que a palavra de Deus, nesses poucos versículos aqui, que são 5 versículos, ela nos fala o quê? Ela nos dá alguns detalhes do que esse rapaz estava vivendo. Então vamos levar em consideração a primeira situação. Eles estavam no 3º andar. Nesse 3º andar, existiam muitas candeias, ou seja, isso já era muito tarde, naquela época não existia eletricidade, então o que existia eram as candeias, que eram acendidas com combustível, era o óleo, era, sei lá, o que eles utilizavam naquela época. Mas com certeza isso era algo que estava queimando. E por estar queimando, com certeza gerava e levantava, como é que eu posso explicar? O cheiro daquilo que estava queimado, assim também como a fumaça daquilo que estava sendo queimado. Isso era algo que acontecia e era natural. E não era só esse rapaz que passava por isso, mas todos os que estavam ouvindo a palavra. Mas esse rapaz, ele toma uma atitude errada durante a caminhada dele. Quando ele chega, ele automaticamente, eu entendo, tá? Que ele começa o culto prestando atenção naquilo que Paulo estava falando. E durante muito tempo a ministração de Paulo, ela entra até os ouvidos dele. Mas em algum momento, esse rapaz, por estar então sentado numa janela, ele então começa a observar o que está do lado de fora. E esse é o grande pulo do gato dessa mensagem. Por isso que eu comecei falando a respeito de irmos até a casa do Senhor para, quem sabe prestigiarmos o louvor, ou para quem sabe olhar uma pessoa que está dançando. Existem alguns lugares que usam a dança. Quem sabe algumas outras pessoas vão lá porque vão por obrigação, porque alguém convidou. Outros vão porque o pastor, se dá bem com o pastor. Mas nem todos vão porque amam a Cristo, porque querem a mensagem, porque querem ouvir a palavra de Deus, porque querem aprender. E então o foco deles é agradar a Deus, louvar a Deus, de forma com que os seus ouvidos ouçam a mensagem e então eles possam praticar e colocar em plena atividade na vida deles. Esse jovem, ele começa bem, é o que o texto mais ou menos nos faz pensar. Mas em algum momento, por estar na janela, ele começa a ter 2 corações. Ele pouco olha para a ministração de Paulo, pouco ele olha para a rua. Aonde que está o perigo disso? Por isso eu volto mais uma vez. O que está acontecendo com ele é o que acontece muitas vezes quando a gente vai no culto buscar a Deus, mas com um propósito errado. Às vezes a gente vai para olhar às vezes a gente vai olhar outra coisa.
e não exatamente aquilo que a palavra de Deus ela quer tratar com a gente. Não existe coisa mais chata do que um assunto que não nos chama atenção. E a única forma que existe de um assunto nos chamar a atenção é quando nós começamos a participar então desse assunto. Paulo está trazendo palavras de vida para todo aquele povo que está ali. Ele está trazendo luz, ele está trazendo revelação, ele está trazendo uma oportunidade única para que todo aquele povo então viesse a mudar a sua conduta e viesse se enquadrar. Lembre que as cartas de Paulo elas são sempre duras. Elas sempre tratam com bastante rigidez. Mas Paulo ele diz o quê? Em uma de suas cartas? Que ele prefere escrever de forma mais dura, mas que durante as visitas dele, então ele pudesse tratar com todo o amor que ele poderia para que então pudesse alcançar aquelas vidas. Então existia uma distinção. Paulo ele tratava de forma diferente quando ele escrevia e de quando ele estava lá. Então Paulo está ministrando, usando e sendo usado pelo Espírito Santo, e o Senhor o fala, mas alguém simplesmente se desconecta desse assunto. É que nem um assunto complicado que você perde uma parte da mensagem e você se perde. Aquela mensagem, quem sabe, começa a perder o seu sentido, porque você perdeu e durante aquela caminhada ali você desviou seus olhos, seus ouvidos para outro lugar. E quando você tenta voltar, você já não consegue. Você perdeu, quem sabe, alguns detalhes importantes. Eu gosto de conversar com o Guilherme quando eu vou olhar. O Guilherme é meu filho pequenininho, ele tem 8 anos. E eu gosto de conversar com ele e quando a gente vai assistir filme, eu fico brigando com ele, filho, presta atenção no filme, filho. Tu tá perdendo a cena, depois tu vai ficar perguntando pro pai o que quer dizer, mas tu tá perdendo o desenrolar, as primeiras partes que são as básicas que dão o sustento para você entender o resto da trilha. A ministração às vezes é parecida, às vezes você começa trazendo toda uma base de informações para que as pessoas possam entender. Antigamente era muito natural usar, Jesus usava muitas parábolas. Então você imagina o quê? Você pegar uma parábola um pouco complexa que Jesus estava explicando e você perder metade dela, você chega na metade. Você chega na metade do assunto, começa a prestar atenção, você não vai entender do que ele estava tratando. Não na sua totalidade. Então esse jovem, ele por algum momento, ele tirou os olhos da palavra de Deus, tirou os olhos de Deus. E por ele fazer isso aí, o que acontece? Ele se deslumbra, começa a ficar chato, aquilo fica cansativo, já não está mais agradável. Aí quem sabe neste momento a fumaça dos candelabros começa a incomodar, quem sabe já está quente, e aí ele está na beira da janela, e aí ele já abre a janela para que possa ventilar. Quem sabe, a palavra diz o quê? Que ele estava sentado na janela, ele não estava do lado da janela, irmãos. Ele estava sentado no parapeito da janela. Aí ele está controlando, está ouvindo aquele assunto ali, que para ele já não faz mais sentido, porque ele já está desconectado do assunto. Quem sabe ele está olhando o que está passando lá na rua. Quem sabe tem um cachorro passando lá e chama mais a atenção dele o cachorro do que a mensagem de Deus. E aí, nesse meio tempo, por estar tudo tão maçante, tão cansativo, quem sabe quente, ele pega no sono. E como consequência ele cai e morre. Afinal, ele caiu no 3º andar. E muitas vezes nós estamos nessa condição. Nós estamos sentados no lugar de perigo. Nós estamos sentados na janela. E nós estamos olhando um pouquinho para dentro da casa do Senhor e outro pouquinho para o mundo. E o fato de olharmos um pouco para cada lado faz com que você não esteja nunca na casa do Senhor. Porque a Bíblia diz o quê? Que o morno, que é aquela pessoa que não é quente nem frio, o Senhor ele quer vomitar. Por que ele quer vomitar? Porque são pessoas que não se decidem o que querem. Embora a indecisão seja uma certeza de que não está na igreja, ou seja, que você não está ligado em Cristo, você às vezes começa a trazer para si aquela certeza de que você está dentro do templo, então você faz parte do templo. E não. E às vezes você está sentadinho no mesmo parapeito que esse rapaz está sentado. Quando eu digo você, eu quero que você entenda que você serve para mim. A palavra de Deus, quando vem, ela vem primeiro para mim. Só para você entender, ela fala comigo primeiro. Ela me sacode de forma com que eu tenho que parar e refletir. Afinal, eu estou fazendo tudo isso aí e eu começo a me autoanalisar e tentar entender aonde é que está o meu erro.
O que eu tenho feito? Por que a palavra de Deus está me sacudindo assim? Porque ela me sacode primeiro, irmão. Eu não estou pregando para você algo que eu cumpro e colocando fardo em cima de você, não, muito pelo contrário. A mensagem vale para mim também. Então o que esse rapaz está fazendo? O que nós muitas vezes fazemos? Nós nos paramos a olhar uma coisa e outra. Nós não decidimos se nós queremos servir ao Senhor, escutar louvores, ou se nós queremos escutar um funk bagaceiro. E aí muitos têm dúvida e começam assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou escutar dois, três louvores, vou escutar uma música da qual eu quero, que desagrada a Deus. Mas eu escutei 2 louvores, se eu escutei 2 louvores, escutei mais uma que não agrada a Deus, pô, tá valendo ainda, né? Eu tô mais com Deus do que com o mundo. Não, você está com o mundo, irmão. Toma cuidado. Não estou batendo em cima de louvores, embora eu me alegre muito, e em algum momento nós vamos conversar a respeito de louvores. Mas hoje eu estou tratando disso aqui, do que a palavra de Deus me mostrou. Ou seja, nós estamos no mundo ou nós estamos com Cristo? Aonde você está dentro desse cenário aqui? Você está firme com o Senhor? Você é alguém que está lá, quem sabe, nas primeiras filas, analisando a mensagem de Paulo, sentadinho, quem sabe com a sua bunda já dolorida, de tanto tempo sentado e ouvindo a palavra, quem sabe com seus joelhos doendo, porque está ajoelhado e ouvindo a palavra, quem sabe ali você está se entregando, quem sabe ali o Senhor está tratando contigo, ou você é alguém que está sentado na janela, onde os seus olhos estão mais para a rua do que para dentro. Mas pelo fato de você estar dentro do templo, você se considera alguém que está então fazendo a vontade do Senhor. Qual é a condição espiritual que você está neste momento? Por que a palavra de Deus ela tem tratado tanto a respeito da condição espiritual, daquilo que nós entendemos sobre o que é certo perante os olhos do Senhor? É óbvio, irmãos, os dias estão cada vez mais curtos. Nós entendemos que o Senhor está às portas. Existem muitas pessoas que estão dormindo. Existem pessoas que dormiram, irmãos, e ainda só não caíram do parapeito, mas estão dormindo. Quem sabe naquele sono bobo, onde você meio que pisca, sabe? Você fica meio que piscando, pô, como diz aqui no Rio Grande do Sul, fica cumprimentando o gaúcho, ou seja, lá de vez em quando você, pum. Existem pessoas que estão nessa condição, e o conselho que existe do Senhor para a tua vida neste momento é: presta atenção no que está sendo revelado para você. Larga fora, vira as costas para a janela. Se você está muito próximo da janela, porque não tem uma outra oportunidade no momento, vira as costas para ela, irmão. A janela só vai te trazer situação de risco, de perigo. Ela vai te conduzir em algum momento, ela vai te alertar, vai te buscar ao ponto de você estar bem pertinho, numa situação mais arriscada ainda. Eu quero te dizer que esse jovem só dormiu porque era confortável onde ele estava. Lá na frente, onde os outros estavam, estava quente, existia o fedor da fumaça. Quem sabe tinha um irmãozinho do lado que passou o dia inteiro trabalhando, não havia tomado banho. Sabe-se lá o que estava acontecendo, mas eles estavam ali, ó, correndo atrás, buscando aquilo que Paulo estava ensinando. Esse rapaz não. Ele optou por não passar por essas dificuldades, por estar ali pegando o ventinho gostoso no rosto, uma brisa. Lá de vez em quando dá uma olhadinha para a rua, de repente tem um amigo dele que passou lá na rua, lá e fulano passou lá, ó. Pum, a mensagem foi. Presta atenção, irmão, vigia. Toma cuidado aonde você está. Às vezes nós nos agarramos com tantos jargões, às vezes nós começamos a trazer algumas inverdades para a nossa vida, e existe um jargão que diz que uma mentira, ela contada repetitivamente, ela se torna uma verdade. Às vezes a gente começa a mentir para a gente mesmo, achando que nós estamos e nós somos de Cristo. Mas nós não entendemos nada de Cristo. Existem pessoas que dizem assim: Deus é amor, então Ele vai te perdoar, Ele vai te entender. Eu quero te dizer que Ele te entende, mas as regras dele não mudam. Você precisa buscá-lo, você precisa dar crédito a Ele. Toma cuidado com o lugar de conforto, varão. Toma cuidado, porque muitas vezes esse lugar de conforto, da qual eu só vou na igreja uma vez por mês, eu só vou para fazer a ceia, ou quem sabe eu não vou nesse culto porque tem um irmão ministrando, ou porque o outro irmão vai cantar, porque o irmão vai tocar,
Ou quem sabe porque o pastor não vai pregar hoje. Ou pior ainda, porque eu não vou nos cultos de quarta-feira ou de quinta-feira, porque tem um irmão que eu não me acerto muito. Toma cuidado, isso é um lugar de janela, você está sentado na janela, dormindo. E eu quero te alertar mais uma vez, o lugar onde você dorme é um lugar confortável, e o lugar confortável não é o do cristão. O lugar confortável é aquele que te convida para você relaxar e então cair. E quando você cair, você morre. E muitas vezes, alguns já morreram espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente já partiram. Continuam carregando aquele rótulo de que o fato de ir até o templo, até a igreja, é o suficiente. Não é, varão. Não é, irmã. Eu falo mais uma vez, toma cuidado, o inimigo ele está buscando a tua alma. Você é valioso para Deus. Para o diabo você não vale nada. Mas você é valioso para Deus. A única forma que o inimigo tem hoje de manifestar a ira dele é tentando tocar em nós, em cada um de nós. Principalmente nós que confessamos a fé em Cristo. Sabe, irmãos, a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente se depara com muitas situações de dificuldade. Muitas situações nos convidam para sair da igreja. Eu várias vezes tive vários pensamentos. Veja bem, eu nunca saí da presença do Senhor, mas saí da igreja. Só que sair da igreja é sair da presença do Senhor. Você que acha que é apenas o fato de você ir em casa fazer a sua oração e crer em Deus, e quem sabe não fazer o mal para o próximo, e você está ligado, eu quero te dizer que não. Isso não é o suficiente. Isso é muito bom você fazer tudo isso. Mas não é tudo. Precisa mais, irmão. Precisa mais do que você fazer a sua oração. Precisa mais do que você apenas agradecer a sua comida. Quem sabe você agradecer pelo seu dia. Tudo isso é fundamental. Mas não é tudo, irmão. Isso não é tudo. Isso é pouco comparado com aquilo que o Senhor precisa, com aquilo que Ele deseja, com aquilo que Ele tem te capacitado para você fazer por Ele, com aquilo que você tem condições de fazer em prol dele. Existe um perigo muito grande nesses pensamentos que nós muitas vezes nós colocamos como que definitivo na nossa vida. Por um exemplo, você opta por não ir mais à igreja porque você teve uma decepção dentro da igreja. Isso é muito normal. Você ia até um lugar onde você, quem sabe, desejava fazer a obra do Senhor. E você nunca teve oportunidade. Isso acontece. Quem sabe você ia muito na igreja e quem sabe lá o irmãozinho errou com você. Isso acontece. Quem sabe você foi em algum dia e você foi buscar o seu pastor para poder se aconselhar e você não conseguiu a atenção dele. Isso acontece. Quem sabe o pastor errou com você. Também acontece. Eu quero te dizer que isso acontece porque Deus permite. Apenas Deus não vai errar contigo. Todos nós somos normais, humanos. Não é o fato de eu estar ministrando a palavra de você que eu tenha então que você tenha a certeza que eu nunca vou errar com você. Não. Eu posso errar, faz parte da minha caminhada. É óbvio que eu tenho que vigiar para que isso nunca aconteça, mas em algum momento isso pode acontecer. Eu converso com a minha esposa, a gente tem trabalhado bastante agora. Nós passamos o dia inteiro trabalhando. Embora seja em casa, nós passamos o dia inteiro trabalhando. Muitas vezes a gente termina lá que a gente se espeta um ao outro. A gente desejava? É claro que não. Nós somos pessoas que falamos do amor de Cristo, sim, mas nós temos muitas vezes, por força do cansaço, por força de tantas situações, a gente termina tendo algum atrito. E eu quero te dizer que pastor, que obreiro, que músico, cantor, qualquer um pode errar com você. Só que sempre que isso acontece, meu irmão e minha irmã, eu quero que você reflita. Aconteceu algo de errado no ministério onde eu estou indo. E quando eu falo de algo de errado, alguém errou comigo. Eu não estou defendendo aquele que rouba e erra com a palavra, como é que a gente pode dizer, de uma maneira consciente. Existem, infelizmente, alguns lugares que fazem de forma consciente. Eles simplesmente enredam toda a palavra para que possam te ferir ou para que possam tomar vantagem de você. Eu não estou dizendo disso. Eu estou dizendo que existiu alguma condição que o homem errou com você. E o homem ou a mulher que errou com você é alguém, então, que está fazendo a obra naquele local.
Eu quero te dizer que quando isso acontece, muitas vezes é a maneira com que o Senhor tem de te peneirar. Olha só, eu quero ver como é que vai ser a situação do irmão ali, porque está tudo legal na vida dele, ele se acertou dentro da minha casa, a palavra está sendo dita, a palavra é verdadeira. Eu quero ver como é que é a condição dele se alguém der uma cutucadinha nele. E aí o Senhor permite que isso aconteça, e isso, quando acontece, a pessoa se afasta da igreja. E o Senhor automaticamente, ao olhar para isso aí, ele entende que você foi cutucado, mas ele jamais vai entender o porquê que você saiu da casa dele. Afinal, o que você precisa é a palavra de Deus. Você precisa louvar a Deus, então você participa do louvor. Você ouve a palavra de Deus, você ora a Deus e você presta então um culto de adoração a Deus. Você vai para adorar o seu Deus. Então, quando você faz isso, você tem parte com Ele. Quando você se afasta da casa de Deus, porque existe alguma coisa que pode, então, que te desagrada lá, eu quero te dizer que você coloca essa pessoa no lugar de Deus. Não para adorá-la, mas essa pessoa tem o poder de te tirar da casa do Senhor. E se isso está acontecendo, quem sabe, na tua vida, é sinal que você não ama o seu Deus acima de todas as coisas. Afinal, Ele te pede, Ele te ordena, Ele te diz o quê? Que aquele que ama pai, mãe, filho ou qualquer outro acima de mim, não tem parte comigo. Ele não está dizendo assim, se você amar pai e mãe mais do que a mim, mas você for na minha casa, você tem parte comigo. Não, ele não está dizendo isso aí. Ele está dizendo que qualquer coisa que você fizer